Hoje eu recebo a professora Nildes Alencar Lima. Ela foi vereadora de Fortaleza e já trabalhou na Secretaria de Educação Municipal de Fortaleza. Hoje ela assina a Secretaria de Educação Municipal de Jucás, no interior do Ceará. Nós vamos falar hoje aqui sobre a qualidade de ensino nas escolas do Brasil. Professora Nildes, que prazer recebê-la. Olha, o prazer é meu, Eugênio. Tudo de bom para você, para o seu programa. Muito obrigada. Por sinal, tem uma audiência espetacular. Lamentavelmente, não posso assistir muito, porque viajo muito, mas agora vou demorar um pouquinho mais e vou presenciar A senhora, mais. como educadora, vamos conversar muito sobre o ensino atualmente. Vamos lá, ótimo. professora? Vamos. Professora Nildes, os colégios, hoje em dia, existe uma grande pressão sobre os estudantes para bons resultados, para a mídia no geral, né? Que existe uma guerra assim, de quem é o melhor no vestibular, quem é o melhor. Isso também é papel, esquecer. Algumas escolas acabam até esquecendo o papel de educar, querem só atingir metas. O que a senhora tem a falar do ensino de hoje? Olha, Eugênio, essa realidade tem preocupado muito nós educadores, mas muito mesmo. Isso vem ocorrendo desde o momento em que as escolas deixaram de terem a sua característica de escolas, casas de educação, ambiente de reflexão, de diálogo, de conversa. Elas passaram a ser grandes empresas. Foi o que aconteceu. As escolas perderam aquela característica, cresceram muito e passaram a ser, no lugar de serem educadores, com algumas pequenas exceções, elas passaram a ser grandes empresas. Logicamente que se elas são grandes empresas, elas querem produto, elas querem rendimento, elas querem lucros. Como a nossa sociedade perdeu muito a perspectiva dos valores humanos, né, da ética, da vivência, da descoberta e necessidade de se viver o mundo, ela passou a ser um elemento, uma instituição instrucionalista, né, e um instrumento de arrecadação de lucros financeiros para os grandes empresários. Isso ocorreu a partir da década de 60, 70, foi que começou este volume. As escolas perderam suas características. E isso aconteceu o quê? Quem paga e quem pagou por isso? O aluno. O aluno perdeu o seu ambiente de escolaridade, o aluno perdeu o ambiente de estudo, o aluno perdeu o amor ao estudo, pelo estudo, e passou a ser um instrumento também, né, utilizado pelos grandes empresários que são os donos de escola. Logicamente, isso tem reflexo na sociedade, porque a sociedade está carente de valores, a vivência humana, as famílias, uma coisa vai empurrando a outra e vai destruindo sempre. Quer dizer, a escola é casa de educação, continuação da família. Ela perdeu essa característica. Perdeu o foco, Perdeu o foco, cresceu demais. As nossas escolas não são ambientes de educação, são verdadeiras cidades. 5.000 alunos, 4.000 alunos ou mais. E a guerra é para ter mais alunos. E quanto mais tenha, melhor para eles. E isso prejudicou a questão da educação, a educação como um todo, né? Não a instrução somente, a educação como um todo, né? A média de alunos por sala de aula é bem alta, não é, professora? É, na faixa de 40 para o ensino fundamental maior e o ensino médio, né? As menores têm 35, 30 alunos, ainda mais ou menos assim. Atualmente, há uma nova lei que vem exigindo que até o segundo ano, até o segundo ou terceiro ano, somente 25 alunos. A partir daí, 35 alunos. E mesmo assim, é difícil para o professor, o educador, professor educador,
trabalhar esse conjunto de crianças, porque cada criança é uma história, cada criança é uma família, cada criança é um pedaço cultural que entra na sala de aula, e isso o professor sozinho, ele não é só professor, ele é um educador, dificulta muito. E é o que nós vemos nas escolas, nas grandes escolas, né? A grande maioria que eu tenho notado e escuto falar, e sempre vem um resultado, pessoas comentando, 55 alunos por sala. Com certeza, isso é um malefício, né? Os alunos passam a ser coisas dentro da escola. E quanto mais próximo ao vestibular, mais carga horária. No caso, a senhora acredita que estudos até altas horas da noite, sem descanso, é realmente o caminho para passar bem no vestibular? Não. É um erro, é um engano imenso. Porque todo estudante, ele é um profissional do seu saber. Ele está trabalhando a sua construção humana para que ele se beneficie com isso, ele precisa de tempo para ele precisa ser gente. Se é criança, precisa o tempo de ser criança. Se é adolescente, precisa o tempo de ser adolescente. E se é o jovem, precisa o tempo de ser jovem. E o estudo puramente da forma como é trabalhado e conduzido pelas grandes escolas, isso prejudica a formação humana. Prejudica muito mesmo. Muitos pais chegam a ter contato comigo e a falar, Eugênia, fala um pouco sobre isso, porque as crianças ficam tão voltadas para o estudo que elas ficam com um vazio muito grande. Então, elas não aprendem a conviver em outros parâmetros da vida, não estão preparadas para outras situações e elas ficam com medo de enfrentar outras situações. E elas usam já, muitas delas, o estudo como uma fuga. Então, se ela não sabe fazer aquilo ali muito bem, dá um vazio, uma angústia, eles não conseguem mais nem se divertir. Isso está causando assim, um desnível a nível psicológico em muitas crianças, porque nem todos são tão resistentes para aguentar esse tipo de carga horária, esse tipo de pressão que existe, né? Quem vai ser o melhor, quem vai passar melhor. Então, na sua opinião, as escolas estão preparando bons alunos, bons cidadãos ou somente para bom resultado em vestibular? Olha, primeira coisa, a escola perdeu a sua caminhada. Ela perdeu, ela buscou na escola tradicional que tanto se questionou, era exatamente o saber pelo saber, era o ensinar por ensinar, aprender a ler para ler bem, aprender a ler para ser advogado, doutor e tudo. Depois a escola buscou seus caminhos, que era a questão do saber como um meio, como um instrumento de vida. E ela caminhou por aí. Depois ela se perdeu novamente e ela vem nesta outra caminhada. Olha, a escola, o papel dela é instruir e educar. Então, educar como? A contemplação, fazer a criança, desde criança, o adolescente, aprender a ter a contemplação do mundo, a contemplação do homem, a contemplação de si mesmo, dar valor ao que tem valor. E ainda mais, a sede da verdade. A escola precisa trabalhar isso aí, a sede da verdade. Isso, temos meios para isso, as publicações, os textos de leitura, a convivência na escola, o diálogo que existe, todas as experiências vividas dentro de uma escola. Ainda mais a realização do amor. Isso é aprendido com os outros. Além da família, o ambiente escolar é para isto. A realização do amor, a prática, a experiência de ajudar o outro, de conviver com o outro, de compreender os outros, de amar o outro. Isso é aprendido na escola. Tudo isso que a senhora está dizendo, professora Nildes, é importantíssimo. A formação do cidadão e ele tem que saber se encaixar em tudo isso. Pois é. E outra coisa mais, que é o papel da escola como um trabalho de educação, não só de instrução.
a alegria do conhecimento. A escola, que é o ambiente do saber, da pesquisa, do estudo, da organização, do aprender, deve ser uma coisa prazerosa, deve ser algo em que o ser humano descobre que o conhecimento é um caminho para a sabedoria, aquilo que tanto é pedido por Deus, o conhecimento, o saber, a busca do saber para algo que realiza o ser humano, para algo que dá a ele satisfação. E mais ainda, a consciência da responsabilidade de a pessoa, a criança, o aluno, ser o construtor da sua pessoa e do mundo, e de um mundo mais humano, um mundo mais justo. Ora, isso está perdendo. São 9 anos no ensino fundamental, são mais 3 anos ou 4 no ensino médio. Depois vem a universidade e sai este cidadão como? Para quem e para que estamos educando? Precisa-se pensar nisso. Não podemos, porque vivemos no mundo da fantasia, da alegoria, dos outdoor, como você disse, botando os alunos que passaram dos vestibulares, que tiraram os primeiros lugares. Eu fico me perguntando como é que um aluno se permite ser utilizado dessa forma. Porque aquilo é uma propaganda para instrumentalizar os custos, os ganhos daquela instituição, daquela escola. Então, por que o aluno se permite a isso? Eu acredito que já esteja incluído no ato da matrícula, professora. É bem questionado. Isso aí a gente precisa ver por que usam, né, o aluno e ele permite isso e sai nos outdoor onde estão os outros que não passaram? Onde a escola responde pelos outros? Como a escola responde pela sociedade que está distante da humanidade, da busca de uma sociedade mais humana, mais justa? Onde estão? Principalmente a criança se achar como um cidadão. Como a senhora falou agora há pouco, eles precisam se sentir pessoas realizadas, pessoas que contribuíram com a sociedade e pessoas que estão principalmente construindo o seu futuro, porque eles não se sentem assim. Não se sentem porque a escola não criou condições para que isso é uma descoberta humana. O ser humano se constrói, ninguém nasce perfeito. Nós nascemos na perspectiva da perfeição, né? No caso das escolas públicas, a carga horária e também essa pressão é a mesma coisa, professora? Não. É diferente, mas, assim, com exceções, mas pelo descuido. Há uma exigência de carga horária, de 200 dias letivos, de 800 horas aulas, mas há muito desperdício. Pelo contrário, a escola pública precisa se organizar mais para que ela ganhe, faça bom uso desse tempo. A escola pública já por omissão, a escola particular por excesso e a pública por escassez. Há um descompasso grande. É preciso a gente aprender a utilizar o tempo pedagógico que nós chamamos, o tempo para o estudo, o tempo para a convivência, o tempo pedagógico, o tempo que a criança e o aluno, o adolescente, o jovem está dentro da escola, é um tempo preciosíssimo que passa, não volta mais. Que não pode ser desperdiçado. Não pode ser. Um crime ser esquecido e deixado de lado, porque ali ele está preso naquela situação e ali ele pode receber instruções para ser um bom cidadão, para o crescimento do país, do Estado em si e principalmente da própria família e dele mesmo, né? Professora, nos colégios americanos existe assim um equilíbrio, né, entre lazer e estudo. E por que isso não acontece aqui no Brasil? Porque se preocupa só com as notas e o cidadão, como equilibrar tudo isso? Primeiro é uma questão cultural, né? A cultura de se saber que o lazer é tão importante quanto o trabalho, o tempo ocupado. O lazer, desde que o lazer
tenha o que se oferecer para o aluno fora da escola, como ocupar o seu tempo, como utilizar esse tempo que é dele, que ele precisa disso, né? Para cuidar de si, da sua organização pessoal, familiar, para cuidar dos seus divertimentos. Isso é uma questão cultural. Nós começamos a conviver, primeiro descobrimos, e isso foi uma coisa boa, não resta a menor dúvida, descobrir o valor da educação. Educação para nós, no ponto de vista cultural, no nosso Brasil, era coisa de elite, de poucos, né? Não era para a população, não era um direito do povo, não. E isso criou-se a cultura agora de que estudar, uma questão cultural. Então, nós precisamos trabalhar a sociedade, trabalhar as famílias, elevar o nível cultural, levar o lazer para as comunidades, na sociedade em que vivemos, nas cidades, nos municípios. Isso é um trabalho conjunto, cultura e educação e trabalho, instrução. Então, precisamos ter uma organização do ponto de vista de ensino, do ponto de vista política educacional, política, vamos dizer, cultural, para que possamos trabalhar e ter o aluno, a pessoa, ter o cinema, ter o teatro, ter a música, ter os forrós, ter tudo, ter um conjunto de ações que façam o lazer. A religião, a igreja, tudo isso é cultura, é preencher o seu tempo, né? Preencher no bom sentido, né? Você se dirigir, e então temos só o quê? Pouca coisa, né? Então, os nossos alunos vivem mais... Vamos ver a questão na televisão, que tem a malhação. O que é aquilo? É o tipo de escola onde tudo acontece e nada se constrói de uma certa forma, né? Então, precisamos pensar mais na questão da orientação e da elevação cultural, do nível cultural dos nossos alunos, das nossas famílias e, logicamente, da sociedade. E, principalmente, ensinar a eles compreenderem assim, que não é concorrendo demais com o próprio amiguinho da própria sala de aula que ele vai conseguir um objetivo. Quer dizer, existe uma concorrência implantada até dentro mesmo da sala de aula para ver quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. E não existe mais aquele trabalho de cooperação, de amizade. E o colégio mesmo pode desenvolver tudo isso, trazendo o lazer para dentro do próprio colégio. Pois é, uma questão de decisão política educacional, de dar uma diretriz ao trabalho das escolas. Um equilíbrio, né, professora? Um equilíbrio. Professora, a senhora, existe alguma consideração final, um conselho que a senhora queira deixar aí para os nossos telespectadores? Existe. Alguma coisa que eu tenha esquecido de falar? Existe. Nós deveríamos fazer valer a importância das pequenas escolas. Elas serão ilhas comunitárias, e entender que não é nas grandes escolas que está se construindo o saber para os vestibulares. Que vestibular é consequência de um trabalho organizado, vivenciado, num ambiente educacional que satisfaz plenamente o aluno e a família. E chega-se lá aos vestibulares da vida. Tivemos experiências passadas de escolas pequenas que os alunos não precisavam morrerem estudando, enfiarem noites nos estudos para poder passar no vestibular. Passavam tranquilamente. E hoje esse estresse, essa ansiedade, essa busca exagerada pelos vestibulares da vida, como se isso fosse a salvação da sociedade, que não é, nós sabemos que não. Então, precisamos
dizer para as pessoas, para os pais, que acreditem nas escolas médias, nas escolas pequenas, que é isso que está faltando. E sair dessa grande estrutura do ensino, que são não só contra isso, mas quero dizer que isso está fazendo mal, né? Precisa acontecer uma conscientização geral das escolas e principalmente dos pais em cobrar um pouco de harmonia entre isso aí, um pouco de equilíbrio do nível de ensino e também do lazer, do conforto mental e da saúde dos seus alunos, né? Pois é, infelizmente a cabeça dos nossos pais está sendo formada também pela mídia. Não é por acaso que nós vemos os outdoors, devia ser proibido como foi proibido agora para as campanhas eleitorais, os grandes, os poderosos políticos, foi proibido que eles apresentassem aqueles grandes cartazes. Isso devia também ser proibido para a educação. Educação não é propaganda, educação é trabalho, escola é trabalho, é convivência, é formação. E a coisa está mudada por estes caminhos, né? E nós estamos precisando formar bons indivíduos e com muita ética, com muita moral e bons costumes, Exatamente, com certeza. Com certeza. Professora Nildes, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no programa, no seu programa, Eugênio. E pode ficar certo que é um testemunho e um sinal de graça que pode chegar a quem nos vê e nos ouve, né? E acordar, tomar consciência disso. E eu acredito que as coisas começam por pequenos chamados. Um faixinho de luz, depois tudo fica claro. Com certeza. O nosso intuito aqui não é perseguir ninguém, nem falar de colégio nenhum, é melhorar o nível de educação das crianças, o estresse que as crianças têm passado, né, professor? Pois isso aí. Muito obrigada. Para mim, me sinto honrada de estar aqui, né? Me sinto honrada mesmo e de ter essa oportunidade da gente. Às vezes a gente está em casa e vê um programa e vê uma coisa. Ah, se pudéssemos dizer, soltar no ar. Fazer o bem. Fazer o bem, né? Pois isto. Obrigada. Obrigada. Gente amada, eu concordo plenamente com a professora Nildes. As escolas precisam ajudar na formação ética e moral dos nossos cidadãos. Agora, gente querida, vamos orar. Uma pequena prece. Paizinho amado e querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe e consagra essa água com Tua presença, com Teu Espírito Santo, trazendo cura aos corações, às almas e às mentes. Senhor, toca o coração dos educadores, Senhor, do modo geral, e também dos donos de escola, Senhor, em nome de Jesus. Traz a paz, traz o ensino ponderado, traz também, meu Deus, o lazer. Traz também, Senhor, uma boa formação para todas as crianças, porque na Tua palavra o Senhor diz, ensina de pequeno o caminho que Teu filho deve andar, para ainda quando cresça não se afaste dele. Pai, então, em nome de Jesus, as grandes escolas e as pequenas escolas têm uma grande missão. No Brasil, nós precisamos mais e mais de bons cidadãos, de pessoas de boas condutas, Senhor. Então, em nome de Jesus, seja com os educadores, seja com donos dos colégios, Senhor. E traz, meu Deus, a reflexão de dias melhores. Pai, em nome de Jesus, a missão da igreja é uma missão forte e poderosa, porque traz a transformação do cidadão. Mas a do colégio, meu Deus, é uma missão bem forte também, porque ela pega a criança pequena ainda e tem condição de fazer daquela criança um grande homem e uma grande mulher. Pai, então conscientiza fortemente os corações dos educadores e traz uma nova realidade para o nosso país. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Vamos beber, gente, do copo com água.